Oi, tudo bem, pessoal? Como é que vai? Vamos lá, aula online. Esse mês está meio complicado porque as bandeiras do estado de São Paulo mudam conforme os leitos, né, estão se extinguindo. Então, agora, essa semana, vai entrar na bandeira vermelha. Então, nós teremos aula somente até às 20 horas. Isso é uma determinação do estado. E após esse tempo, né, chegando os professores nas suas casas, eles estarão online para ajudá-los a tirar as dúvidas. Nós já fizemos a aula 1 presencialmente, onde tivemos a Canção do Exílio, que é um dos poemas mais conhecidos da história da literatura brasileira, de Gonçalves Dias. Todos vocês já ouviram alguma coisa ou algum desses versos da Canção do Exílio. Inclusive, ela faz parte, até alguns trechos dela, alguns versos, do próprio hino nacional. Então, por exemplo, aqui, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, ele é tão importante, esse poema, que foi resgatado posteriormente para ser utilizado alguns dos seus trechos no hino nacional, hino do nosso país. Já tivemos essa aula presencial e agora vamos para a aula 2. Nada é por acaso. Então, vejam, prestem atenção. Vocês estão no 3º ano do ensino médio. É já uma porta de saída para a vida e muito provavelmente para a universidade, onde vocês terão de fazer o vestibular para entrar, e a maioria das boas universidades, porque não adianta também fazer a Unisquina, né? Tem que fazer uma boa universidade, vocês têm capacidade para isso, necessitam, é obrigatório que você leia algumas obras da literatura brasileira. Não dá para você ser um médico da USP na visão da própria academia, da própria universidade, sem ter lido alguns dos clássicos que tornam você mais sabedor da cultura brasileira. Então, Iracema é um deles, né? Então, quem é Iracema? A Virgem dos Lábios de Mel, está aqui de José de Alencar, né? Iracema, ela é uma índia, uma indígena, na verdade, né? Índia lá do país, uma indígena da tribo dos Tabajaras, ok? Ela é guardiã do segredo dos Tabajaras. E aí, vamos ver o que vai acontecer lá. É um dos livros mais importantes da literatura brasileira, ok, pessoal? Então vamos ver aqui, voltando. Ele vai fazer nesse primeiro momento, gente, interpretação de texto é fundamental. É o que esperam de vocês na vida adulta. Que entreguem um formulário, um relatório, que você saiba, pelo menos, destrinchar o que está escrito ali naquele relatório para apresentar para a sua equipe, de repente fazer até uma apresentação na sala de reunião. A vida adulta é assim, você, durante todo o tempo, vai ser confrontado com diversos gêneros textuais e estes trarão dificuldades e desafios que na vida adulta você vai ter que enfrentar para poder manifestar aí sua vocação profissional. O que acontece, gente? Por que a gente ensina literatura na escola? Porque ela é a maior manifestação textual de um país. E se um cara lê e entende literatura, poema, poesia, prosa, ele vai estar muito mais preparado para entender um relatório quando ele for trabalhar, ok? Então, porque o grau de dificuldade, de subjetividade, de plurissignificação da literatura é muito maior do que um texto denotativo, ok? Que você vai encontrar aí num escritório da vida, ok? Então, vamos lá. Contexto histórico. A partir dos anos de 1800, entrando já no século XIX, a família real vem para o Brasil, fugida da Revolução que ocorreu lá na França, com Napoleão Bonaparte, e aí se instalam aqui. Na Europa está ocorrendo várias manifestações culturais que depois vão chamar de romantismo, onde eles buscam
as suas origens, e aí lá na Europa eles vão buscar essas origens, evidentemente, na Idade Média, né? Que foi o momento em que a maioria dos países que hoje existem na Europa se formaram, né? Aquele momento em que os reinos se uniram para criar um país de acordo com a língua, com a cultura, com a política, e aí aqui no Brasil não teve Idade Média como ocorreu lá na Europa. Então, onde estão as nossas origens? Né? Já que os portugueses trouxeram para cá esse movimento romântico literário, né? E isso vai embarcar também em outros tipos de cultura, de arte, e chegaram aqui e o Brasil ainda estava no barroco. A cultura ainda estava muito atrasada, quase 200 anos atrasados. Então eles resolveram trazer, atualizar, ok? A cultura do brasileiro, a cultura do Brasil, e uma das características do romantismo, que era a corrente literária na época, que estava em vigor, era justamente essa volta, essa fuga às origens. E José de Alencar, muito inteligente, um dos maiores escritores brasileiros da época, resolveu mostrar para o Brasil o que era o Brasil, indo justamente ao encontro dessas origens. Porque o Brasil, ele estava, após Dom João voltar para Portugal, assim que acabou a Revolução lá, deixou aqui o seu filho, e o seu filho acabou proclamando a independência em 1822. Nós tínhamos um país, mas não tínhamos uma nação, porque nós não sabíamos direito o que era o Brasil no século XIX. Uma pessoa que vivesse em São Paulo nunca poderia imaginar como ocorria, o que era a Amazônia, como eram os moradores de lá, porque nunca tinha visto não era tão fácil assim, não tinha empresas de ônibus, não tinha ponte aérea e não tinha televisão para mostrar o que era o Brasil para o brasileiro. Não tinha novela da Globo para falar, Brasil é isso aqui, Copacabana é isso aqui, Nordeste, as praias do Nordeste, os nossos indígenas. Então, ainda era a ideia de Brasil, mesmo em 1822, já 300 anos após o descobrimento, ainda era uma ideia muito vaga, muito obscura, muito subjetiva. Quem vai trazer para o brasileiro a ideia do que é o Brasil são os livros, são as histórias da literatura, e muito disso se deve a um homem que se chama José de Alencar, o escritor de Iracema. Ele vai mostrar, o Brasil é isso, é Iracema, é Senhora, é Tio, né? São as obras, poucas das grandes obras que ele fez. Então, por isso é tão importante a caracterização do ambiente, para mostrar para o brasileiro. Então ele vai começar aqui caracterizando esse ambiente onde está Iracema, para depois, aos poucos... Aí depois, num segundo momento, ele vai caracterizá-la. Aliás, é uma das maiores personagens da literatura brasileira. Eu colocaria Iracema, claro, uma deusa do romantismo, Capitu, que viria depois com Machado de Assis no romance Dom Casmurro, que também é uma personagem fortíssima, se não for a maior. E depois vieram outros personagens femininos, tem Macabeia, tem a Zinha ali, a Escravizaura, mas ainda assim Iracema está em qualquer top 3 que você elenque aí dos maiores personagens femininos da literatura brasileira. Iracema estará em todos eles, ok? Então vamos lá. Vou fazer a leitura com vocês, mas prestem atenção, ok? Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente. Olha que coisa linda. A gente está falando aqui das praias do Ceará, né? Do Nordeste ali.
Você já imagina a ambientação. Pelongando as alvas praias ensombradas de coqueiros, serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Olha que ambiente maravilhoso. Onde vai a folta jangada, que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral a grande vela? Para onde está indo essa jangada, né? Onde vai como branca Alcione buscando o rochedo pátrio das solidões do oceano? 3 entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce mar afora. Então, foram embora 3 pessoas, né? Respiram sobre o frágil lenho. O que é o frágil lenho? É a canoa que está indo embora, né? Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Então aí, ó, cuja tez branca, então ele tem a pele branca, não cora o sangue americano, ou seja, ele não é nascido aqui nas Américas. Então está indo um jovem guerreiro branco, uma criança e um rafeiro que viram a luz do berço das florestas. E brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. Então aí, ó, tem aí quem são os 3 entes: o guerreiro, uma criança e um rafeiro. Estão indo embora. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Opa, vamos entender aqui. Então está vindo uma lufada, né, como se fosse uma corrente de ar intermitente, traz da praia um eco vibrante, enquanto eles estão indo embora ali na canoa, que ressoa entre o marulho das vagas. O que é marulho das vagas? É aquele mexer das ondas, né? Vagas aí, antigamente a gente chamava de chamava vagas, hoje chama ondas. E qual é o eco vibrante? Iracema. Iracema. Quem é Iracema, né? O moço, o guerreiro, encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra, né? Ao passo que a canoa está se afastando, né? A sombra fugitiva da terra, a sombra da terra vai diminuindo até sumir, né? A espaços o olhar empapado por tênue lágrima cai sobre o jiral. Ele está feliz? Está triste? O que está acontecendo? Ele está triste, né? Está caindo uma lágrima sobre o jiral, onde folgam 2 inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Opa, ocorreu alguma coisa de errado para ele estar indo embora, com as 2 criaturinhas ali, as 2 crianças. Nesse momento, o lábio arranca d'alma um agro sorriso, né? Aquele sorriso meio ardido, né? Que deixara ele na terra do exílio? O que ele deixou lá? Por que ele está indo embora triste? Né? Uma história que me contaram nas lindas várzeas onde eu nasci, à calada da noite, quando a lua passeava no céu argenteando os campos e a brisa rugitava dos palmares. Capítulo 2, né? Que são trechos, né? Quando você vê aqui os colchetes com os 3 pontinhos no meio, é porque ainda ia continuar, é apenas um trecho que foi retirado aqui. Capítulo 2. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Gente, esse capítulo é tão importante para a literatura que na maioria dos vestibulares cai este capítulo aqui. Ou seja, provinha de ETEC, vestibulinho, vestibular, provas importantes, sempre quando eles querem fazer alguma pergunta da Iracema, na maioria das vezes eles usam esse capítulo porque ele é muito importante no sentido de identificar e descrever a personagem aqui. Principalmente essa frase é muito importante. A virgem dos lábios de mel. A metáfora aí, né? Que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. O que é graúna? Uma ave
que é muito negra, né? Muito preta, como se fosse um corvo, né? E mais longos que seu talhe de palmeira, né? Aquele talhe descendo pela palmeira, né? Aquelas folhas descendo ali da palmeira, longo, né? Então o cabelo dela mais longos. Isso aqui, essa descrição aqui é própria do romantismo, porque ele está romantizando realmente a Iracema, está descrevendo-a não com os olhos realistas, como uma indígena comum, mas sim como uma pessoa acima para ser endeusada realmente, colocada num busto ali e ser admirada. E isso faz parte, essa idealização. Não é qualquer indígena, é a Iracema, é a Virgem dos Lábios de Mel, é a que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, né? O favo da jati, que é uma abelha ali do Nordeste, né? Não era doce como o seu sorriso, e nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo. Ó, já está iniciando a falar aí dos tabajaras, né? A grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Olha que frase linda, né? Ela não andava pela grama. Ela alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Olha como ele chamou a grama aqui, né? A grama para o José de Alencar é a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. E o pé dela, tão grácil e nu, mal roçando, alisava aquela grama, né? Não machucando-a, mas sim apenas alisando de tão grácil, de tão graciosa, de tão perfeita que era Iracema. Um dia, ao pino do sol, né? Quando ele está lá no pino, está lá no alto, ela repousava em um claro da floresta. Está lá de boas, né, na floresta, curtindo sua indigenabilidade ali. Banhava ali o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto, cantavam até de uma forma mais meiga, só porque Iracema estava lá. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Está lá bem de frente dela, ali olhando. Quem é essa mulher linda? Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. O José de Alencar podia falar, o cara era branco, mas ele é um escritor, ele faz literatura, não faz relatório, né? A literatura é a arte da palavra. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Olha, como se as areias aqui personificadas como bordadoras, né? Há uma personificação aqui, tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo, né? Que são ignorados pelos povos indígenas, né? Não conheciam as armas que ele carregava ali e nem os tecidos que compunham a roupa que ele estava usando, já que a maioria deles ali dos indígenas não usavam roupas ali, pelo menos não como os guerreiros brancos. Foi rápido. Como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Então, a hora que ela viu aquele sujeito branco, nunca tinha visto um homem branco, tá lá, parado na frente dela. Ela tá lá no momento de descanso ali, tranquila, os passarinhos ameigando o canto, os ramos da acácia ali trazendo flores aos seus cabelos úmidos, estava ali debaixo da oiticica. De repente me aparece um cara. O que você faz? Você está com arco e flecha na mão. A flecha embebida no arco partiu, né? Meteu-lhe a flechada. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto,
A mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é o símbolo de ternura e amor, sofreu mais da alma do que da ferida, né? Porque ali no momento que ele olhou, viu a Iracema, ele já estava apaixonado. Então doeu mais o ato da Iracema de lhe mandar flecha no corpo do que doeu mais do que a própria ferida, né? Então a alma lhe sofreu mais do que a ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sabe eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. Então ela percebeu que não estava doendo nele o ferimento, e sim o ato dela. E aí ela se sentiu magoada com aquilo, né? Com a mágoa que ela tinha, ela ficou sentida com a mágoa que ela havia causado. A mão que rápida ferira estancou ainda mais rápido e compassiva o sangue que gotejava. Então ela correu ajudar o bonitinho lá que estava caído, né? Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. Então, como se fosse um ato ali de paz, ou até um selamento de um acordo entre eles, um pacto entre os dois, né, de quebrar a flecha e deixar, a ponta é sua, a haste é minha. E o guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem dos meus irmãos? De onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Fala, quem é você? Da onde você saiu, né? Por que tu tá nessa? O que você tá fazendo aqui? Eu venho de bem longe, filha das florestas. Ó o vocativo aqui, né? O vocativo, quando você se dirige diretamente à pessoa, você separa com vírgula o vocativo, ok? Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Aqui, muito cuidado, vamos lá. Teus irmãos quem? Os Tabajaras. Eles viviam mais abaixo, né? E que hoje tem os meus. Quem são esses homens, né? Os homens brancos que fizeram ali um acordo com outra tribo e que hoje possuem as terras dos Tabajaras, que foram obrigados a ir para dentro das montanhas, né? E aí Iracema fala: bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e a cabana de Araquém, pai de Iracema. E aí ela vai levá-lo, né, para ajudar ali, né? Analise, agora é com você, cara. Quero que você faça um negócio legal, como se você estivesse ali numa oportunidade de entrar numa universidade, para mudar a sua vida, ascender socialmente, melhorar a vida dos seus. Tudo isso depende da forma que você leva esses estudos a sério. Vocês viram já o prejuízo que a gente teve com tanto tempo aí sem aula. Vamos lá, ó. Analise e registre no seu caderno de anotações os efeitos de sentido produzidos nesse trecho pelo emprego recorrente de adjetivos. O que é adjetivo? Vamos lá. Gente, substantivo é o nome que dão para todas as coisas. Porta, caneta, caderno, cadeira, pessoa. O adjetivo ele vem junto com o substantivo para lhe dar qualidades. Como se fosse o substantivo é Júpiter. Os adjetivos são as luas de Júpiter. Então, ali sempre perto de Júpiter para lhe dar aquele, né, a qualidade. Como, por exemplo, caneta. Caneta é substantivo. Azul, aí é adjetivo. Pessoa, triste. Triste é adjetivo. Então, gente, ele usou muitos adjetivos aqui, né? Muitos deles: morena virgem, corça selvagem, pé grácil, né? Você percebeu que sempre ao lado de um substantivo ele adjetia ali, né? Colocava um adjetivo para dar mais qualidade de significação aos substantivos. Então, quero que você discorra sobre isso.
Qual era o efeito que ele queria produzir ao colocar tantos adjetivos para descrever essas cenas, ok? 2. Após a leitura e análise do texto, responda às perguntas a seguir. Que sentidos o fragmento evidencia quanto à representação da natureza? Que sentido que ele queria causar representando a natureza daquela forma? Ele queria falar que era um lugar cheio de mato, de coisa ruim, de coisa que não presta, ou ele estava evidenciando aí outro sentido? Eu quero que você desenrole para mim qual é o sentido que o autor queria evidenciar, deixar bem claro, quando ele se referiu à natureza aí, tá bom? B. Que figura de linguagem... Gente, vocês vão ter que estudar figuras de linguagem, né? Joga lá no YouTube, né? Se vocês não estudaram, né? Figuras de linguagem. Pode ser no Google também. Então tem muitas figuras de linguagem. Tem ironia, tem catacrese, tem personificação, tem hipérbole, metáfora, comparação. E é importantíssimo para passar em qualquer prova que tenha literatura, que tenha qualquer provinha, vocês vão precisar estudar as figuras de linguagem. São mais de 30. São técnicas. Técnicas que você não usa só na poesia, você usa no dia a dia, até para vender um produto, para atender um cliente. Essas técnicas de figura de linguagem figurada, de técnicas de figuras de sonoridade até, de oposição, todas elas você vai ter que ter na sua mente, pelo menos imaginar do que se trata, tudo bem? Então vamos voltar lá. Quais são as figuras de linguagem que predominam em diversos trechos desse excerto, de modo a estabelecer relação entre o personagem Iracema e aspectos da natureza? Tá, muitas vezes estava se fundindo ali a natureza e Iracema como se fossem a mesma coisa. Qual é a figura de linguagem que trabalhou essa fusão entre as duas? Já que se a gente for pensar, Iracema é um anagrama, né? É um anagrama... pesquisa lá o que é anagrama, gente, para América, ok? E vocês vão achar coisas interessantíssimas sobre esse assunto aí. Então, Iracema seria a própria América e a América seria Iracema nessa... e qual é a figura de linguagem que foi usada para trabalhar isso aí? Leia os trechos a seguir. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. O termo destacado faz referência a quê? Né? B. No trecho a seguir retirado do excerto em estudo, há algumas referências a fatos e acontecimentos peculiares à época. A gente está falando da época do descobrimento ali, né? Um pouco depois. Identifique-os e descreva. Né? Então ela fala que foi lá ajudar o guerreiro, quebra comigo a flecha da paz. Da onde que você veio? Eu venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que os teus irmãos já possuíram e hoje tem os meus. Né? Qual é o período histórico que foi transformado aí em literatura, transformado em romance? Ele partiu de um momento da história do Brasil que realmente ocorreu e que ocorreram certas coisas que você vai colocar aqui. Esse trecho do romance exemplifica um período histórico onde português, Entenderam, gente? Então, a aula 2 é uma aula incrível. Eu faço gosto que vocês leiam realmente Iracema, apesar de ser um livro difícil, vocês viram, né? Que não é fácil, né? De entender. Tem que ter um conhecimento básico aí, vontade. Partiu de uma parte que você não entendeu, vai buscar, vai pesquisar. O mundo é dos curiosos, né? Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima.